Olá, seja muito bem-vindo a mais um Descomplica. Aqui comigo, a Alessandra Santos. Ó, não saia daí. Se não se inscreveu, já se inscreva, ative o sininho, comenta, compartilha, já nos siga nas redes sociais para não perder nada, porque ó, é daqui para cima. Vamos soltar a vinheta, eu já volto quem está para contar para você quem está aqui comigo hoje. Não saia daí. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Bom, antes de falar para você quem está aqui do meu ladinho, viajou a noite inteira e já cumpriu a sua agenda, né, durante a manhã e aí avisou, ó, se prepare que hoje é o grande dia, porque ó, nós estamos aqui, ó, faz horas. Era para ser um dos nossos primeiros convidados, mas devido à agenda corrida, não deu. Só que antes de eu apresentar quem está aqui, vamos falar rapidinho deles, tá? O Despertar para uma Vida Plena, é possível, você merece. O A Decisão, que está disponível nas livrarias da Vila do Shopping Pátio Batel e nas livrarias Curitiba de todos os shoppings. Corra lá, abençoa a minha vida e abençoa mais alguém. E esse aqui que não está à venda, ele está disponível no site da editora Boni Lauri. Você entra no site, entra na loja. Se você for fora de Curitiba, você só vai pagar somente o frete. Se você for de Curitiba, corra aqui na Cronos Metal, pega o seu e já pega mais um tanto para abençoar outras vidas através dele, tá bom? Ó, um final de semana. Que Deus abençoe o nosso programa. Eu estou muito feliz e honrada, muito honrada, porque é um conterrâneo meu, né? Também veio do mesmo buraco, do mesmo lugar. Saiu do mesmo lugar, da nossa terra, Londrina, norte do Paraná. Hoje, ele está como presidente do PRD do Paraná e é secretário da Casa Civil no governo Ratinho. Estamos caminhando aí, já tem uma novidade muito legal para 2026. Além de tudo isso, tá? Agenda corrida, que ele renunciou uma situação aí, por enquanto, que é da advocacia, ele é formado em advogado, e também mestre em taekwondo. Não sei se é assim que fala, taekwondo? Então, ele é o 6º dan, acabou de formar a filha dele no 1º dan, estava contando aqui para mim, que está mega honrado por formar a filha dele. E hoje eu tenho a honra de ter o presidente do PRD, Ricardo Franco. Bem-vindo, Ricardo. Muita alegria ter você aqui. Que honra, Lê. Eu, na verdade, me sinto extasiado. Eu fico muito feliz em ver como você tem se desenrolado com esse grande projeto. Sou entusiasta do teu trabalho, sei que você realmente merece postos cada vez mais altos, porque sabemos que a comunicação é para todos, mas a coragem de colocar o posicionamento e deixar com que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho e daquilo que vem para frente, realmente é para poucos. E você tem desempenhado esse papel com maestria. Parabéns, estão inaugurando com excelência, com qualidade, e eu tenho certeza, Deus irá abençoar muito mais esse Amém. trabalho. Recebemos, né? Gente, olha, lá quando eu conheci, lá algum tempo atrás, que eu conheci o Ricardo, ele é professor de oratória, né? Então, assim, ele também contribuiu ali nos direcionamentos. Você que tem acompanhado a gente, né, desde a televisão, na internet, hoje, né, através do nosso canal, você tem visto aí que a gente tem se permitido, né? Então, o Ricardo foi muito valioso ali nas dicas, né, de oratória. Então, acompanhe que ele também vai dar umas dicas aí pra gente, né? Que a comunicação, eu acredito, né, Ricardo, vê se eu estou certa. A gente só perde e ganha através da comunicação. Então, dependendo da forma que a gente comunica, a gente ganha.
e dependendo da forma, a gente perde. Então, convida primeiramente o seu público para nos acompanhar, nos seguir, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí com a sociedade, né, o programa de hoje. Sem dúvida. Vamos aproveitar essa grande audiência que nós estamos tendo, essa divulgação ampla, de descomplicar aquilo que é natural. Você foi muito feliz em dizer em relação à comunicação. Eu sempre falo para as pessoas, porque muitos dizem assim: Ricardo, eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho um grande problema de quando eu entrar com a câmera ligada, com as pessoas que eu converso, uma grande plateia, eu travo. Por que que isso acontece? Porque você falou uma palavra-chave, ela não se permite desenvolver ou pelo menos fluir com aquilo que é natural. Eu sempre digo para as pessoas que comunicar e falar com alguém é algo como respirar. Você não fica sem respirar, você não fica sem se comunicar. Porque comunicar-se não é somente falar bem, é se posicionar bem, é respirar bem, é dominar alguns dispositivos que a comunicação com a oratória te leva ao próximo nível. Por exemplo, cachorro não entende a nossa linguagem. Mas como não, Ricardo? Eu falo o nome da minha cachorra, ela deita, ela senta? Não. Ela entende o comando e a frequência. Se eu for agora para o Japão e um cachorro vier para cima dos meus filhos e eu agressivamente falar, vai para fora, e gritar com ele, a frequência agressiva vai fazer com que ele pare imediatamente e entenda aquele sinal como hostil. E ele acaba obedecendo não o que eu falei, porque ele não fala português e nem escuta português, mas a frequência que eu emiti fez com que ele realmente entendesse aquela situação imediata. Então eu digo que a comunicação, a oratória, o bom relacionamento entre as pessoas está muito mais pelo seu estado emocional do que o que você se prepara o dia, a noite, decorando textos ou querendo falar algo diferente. Então, a comunicação é algo fluido, você tem que fluir, falar aquilo que pensa, aquilo que sente. Se preparar é uma situação para quem quer ser um exímio orador, ser um memoral, né? Você acaba aproveitando oportunidades e quer se destacar em determinadas situações. Aí eu digo, vai se preparar. Treine, dicção, impostação da voz, respiração, mas fora isso, pode falar com 500 mil pessoas como uma pessoa, é a mesma coisa. Mas eu sempre fui vendas, né? Eu trabalhei com vendas. Então, a forma de conversar, eu ganhei muitas pessoas com isso. Só que não é só a comunicação que eu entendo, né? Eu entendo assim, se a gente não tiver uma conexão e trazer as pessoas para o nosso lado, você pode falar meu amor, meu lindo, que você não vai ganhar. Sem dúvida. Né? Então, eu acredito na comunicação assertiva, quando a gente não sabe, mas tenho interesse em aprender. É lógico, eu tenho vários treinamentos, né? Mas até então eu não tinha o conhecimento que muitas pessoas não têm coragem de falar. Eu já lidava com a comunicação, já fazia palestra, mas do meu jeitão londrinense, do interior. Era meio... Eu tinha algumas falhas ainda. Aí, em um dos eventos que eu participei, essa pessoa teve muita coragem eu admiro muito ela, respeito, porque ela falou assim, você é incrível no que você fala. São alguns ajustes, alguns detalhes em você que você vai ver como você vai atrair mais pessoas. E o que ela falou era o que eu não tinha estudado lá atrás, porque, né, não é que eu fugi da escola, né, a necessidade fez com que a nossa vida fosse interrompida naquele momento. Então, ela me disse assim, as suas conjugações dos verbos precisam ser ajustadas, o seu S, o seu R nos finais das palavras. Se você fizer, só que para a gente trabalhar na mente foi muito difícil. E eu vejo a dificuldade das pessoas nisso. E ela foi corajosa de me falar, porque nunca ninguém me falou. A partir do momento que ela me ajudou, o que eu fiz? Eu contratei uma professora de português e hoje você pode ver que a comunicação, ela se juntou ali com tudo que eu já falo de legal, corretamente. Né? Então, dá uma sugestão. E se você, por acaso, conhece alguém que fala errado, não é errado, mas do jeito simples dela, dá um direcionamento. Isso é importante, né? Existem algumas técnicas que ajustam muito a forma de se comunicar. Por exemplo, você tirar alguns trejeitos e vício de linguagem. Vício de linguagem é natural. As pessoas têm o costume de falar toda hora, né? Não sei o quê, né? Então, a minha filha, ela fala muito bem, ela
no berço ali do taekwondo, ou até mesmo me vendo dar palestras, falando muito, ela se desenvolve muito bem. Mas ela está com um caguete, um vício de linguagem que é assim. Daí, eu falei, filha, tira esse daí. Pelo amor de Deus, que daí? Vai para onde com esse daí? Então, são alguns ajustes que você consegue melhorar a forma de comunicação e o seu interlocutor, aquele que vai receber a tua mensagem, ele tem que se sentir confiável. Uma grande dica é o seguinte, estando em Roma, fale como romanos. Ou seja, eu entendi o que a pessoa te exortou em dizer, que aprimorar a sua fala acerca de algumas palavras, melhorar o vocabulário, isso vai enriquecer ainda mais o seu arcabouço mental para desenvolver uma técnica extraordinária para públicos específicos. Mas você quer a melhor dica? É falar como você fala. Você precisa ser natural. A oratória não pode ser muito rebuscada, a não ser que você seja rebuscado. Não adianta querer ser uma pessoa que você não Isso é verdade. Então procure falar da forma como você fala. Como assim, Ricardo? Eu vou falar com as pessoas numa empresa como eu converso com a minha avó? Exatamente, porque as pessoas vão ver o seu coração, o seu sentimento, a forma como você se expressa naturalmente, porque o corpo fala. Todo mundo acha Isso é que é a verdade. voz é que vai falar, não é a voz. Antes de você falar, as pessoas já estão inconscientemente fazendo a leitura do seu olho, da sua perna, do jeito que você se veste. Então, são várias formas de comunicação. A fala é uma delas. Então, quando você se porta, se transporta e se reporta naturalmente, pode ter certeza que é o melhor discurso do mundo. Isso é verdade. Hoje você dá aula ainda de Ainda, oratória? ainda Continua. consigo. Algumas empresas me procuram, né, para fazer alguns treinamentos a respeito de comunicação, porque eu consigo trabalhar com a comunicação, a oratória e a inteligência emocional. Eu sempre digo assim, que a pessoa ela é contratada pelo hard skill, tem um currículo extraordinário e é mandada embora pelo soft skill. Não consegue se relacionar com as pessoas. Então não adianta ser exímio, bom profissional, um bom técnico na sua área e não ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, eu procuro aliar essas duas oportunidades e potencializar o crescimento de uma empresa com o desenvolvimento interpessoal. A pessoa bem, o CPF bem resolvido é um CNPJ de sucesso. Verdade. Não tenho dúvida a respeito disso. Então a gente Verdade. procura, quando tem a oportunidade, seja na política, no esporte ou até mesmo na igreja, desenvolver projetos que ajudem a alavancar as pessoas naquilo que ela é melhor. Porque todos nós carregamos uma grande ferramenta chamada propósito. E quando a pessoa acessa o seu propósito, ela vai bem em qualquer lugar, em qualquer situação. E você está arrumando tempo aonde? Porque, né? Pois é. Eu que te acompanho, todo mundo que te acompanha, tem te acompanhado, tá vendo que tá um sobe e desce, um vai e vem, né? Trabalhando nas 399 cidades que tem o Paraná, né? Sim. Vamos falar um pouquinho ali do trabalho que você veio construindo aqui. Se sentir à vontade, né? A gente Lógico. contar um pouquinho da jornada, da história do PRD no Paraná. Sim. Quais são os planos ali para o futuro, né? Com tudo isso que você já construiu? Deus foi muito generoso comigo. Eu já fui filiado a um partido político e, na época, eu fui o carregador de malas. Eu sempre falo que Deus tem algo para a nossa vida que, no momento que a gente está relacionado à situação, a gente nunca consegue entender lá na frente o futuro. Então, quando eu estava nessa agremiação partidária, eu fui presidente municipal de um partido, mas até chegar a esse cargo, eu carreguei muita mala. Eu ajudava demais, eu fazia muitas coisas, as pessoas me cobravam e eu ia respondendo. E chegou um determinado momento que eu falei, puxa vida, a gente faz tanta coisa e parece que não é valorizado, parece que a gente não é reconhecido. E o tempo passou. Um dia eu recebo a ligação de Ovasco Rezende, meu presidente nacional do PRD, ele e o Marcos Vinícius, que é a fusão dos dois partidos, PTB e Patriotas, uniram e fizeram o PRD 25. Me ligaram e falaram, olha, para o Paraná nós temos um projeto com você. Você tem condições de marcar uma reunião com o governador para a gente entregar o partido na tua mão? Eu falei, tenho. Aí nós fizemos um momento muito oportuno. Naquela época o governador recebeu muito bem os dirigentes partidários e eu recebi o partido na mão. Quando eu peguei o partido, o governador olhou para mim e falou assim, vamos ver se a gente consegue fazer bonito, né? Pelo menos umas 30 cidades aí. Faltava pouco tempo para a eleição municipal do ano passado. E eu saí com aquela missão, mas com muita vontade de trabalhar. E começamos a conectar as pessoas, falando com os amigos deputados, prefeitos, vice-prefeitos e alguns vereadores que já estavam no mandato para me ajudar a construir o projeto. Hoje passamos de 200 municípios, o partido
elegeu aí 87 vereadores, 7 majoritárias. O que resultou disso aí? A grande lição. Tudo aquilo que nós plantamos, um dia a gente colhe. Todas as malas que eu carreguei me encurtou o caminho para bem relacionar com toda a sociedade, conversar a respeito de política. Eu sou do tempo que as pessoas, Ale, falavam de política como falavam de coisas ruins. Deus me livre, eu prefiro que você seja qualquer outra coisa do que político. As famílias não gostavam de falar de política. E hoje, depois do advento, internet, as pessoas têm muito mais acesso à informação, até as crianças falam de política. Eu quero ver alguém me falar, e escreva aí nos comentários, isso é bom que enganja aqui o conteúdo e faz com que ele chegue para mais pessoas. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo, você vai gostar. Escreve aí, qual é o nome do vice-presidente de Sarney? Ninguém sabe. E do Collor? Nem eu. Fala aí, qual sei. que é o vice-presidente do Collor? Agora fala para mim o nome, pelo menos, de 3 ministros do STF. É perigoso a pessoa falar o nome do cachorro. Por que que isso aconteceu? Porque a internet levou esse conhecimento que era para poucos. E hoje a política é para qualquer pessoa. Nicolas Ferreira foi em Londrina. Um grande amigo, defende uma causa extraordinária, é cristão, está se posicionando muito bem, é um jovem, é um garoto, e está literalmente furando a bolha que num tempo atrás a política era passada de pai para filho. Como no Maranhão nós temos, eu falei do Sarney, o Sarney passou para a filha, depois a filha para o neto, se deixar daqui a pouco tem um bisneto, tataraneto no mesmo cargo. E hoje não é mais assim. As pessoas querem conhecer, falar mais de política. A política muda a sociedade. Então, o que eu vejo hoje no PRD é a oportunidade de dar voz, experiência e, principalmente, a grande oportunidade das pessoas se manifestarem, colocarem as suas atuações, sejam profissionais, religiosas, familiares, como projetos de vida, dentro de uma agremiação partidária e se representar e fazer-se representado numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, quem sabe na Assembleia Legislativa. O PRD tem um projeto muito definido. Teremos uma chapa completa de deputados federais, vamos eleger os nossos federais, vamos fazer uma chapa completa dos estaduais, esperando o comando do governador para colocar quem será o candidato a governo para nós estarmos apoiando, ajustando. Temos 2 vagas para o Senado também neste âmbito de executivo do Senado Federal, vamos estar ajudando, ajustando, ou seja, a política do Paraná, eu sempre digo que aqui é um celeiro, um berço de grandes oportunidades. O Paraná hoje, ele é uma Europa. Aqui nós temos, para quem gosta de calor, vai lá para o nortão nosso, lá como você disse que nós viemos do pé vermelho, nós somos do norte. Para quem gosta de frio, vem para Curitiba. Rapaz, eu saí ontem de Londrina, tava calor, vim de camiseta, cheguei aqui, eu falei, meu Deus, mas o pessoal tá fazendo boneco de neve na rua. Este é o Paraná que é o supermercado do mundo. Se você pegar na tua sala agora, faz experimento, quebra aí o piso da sua sala, faz um buraco, coloca uma semente, tampa ele com terra e começa a colocar água para você ver. Aqui planta nasce, aqui as pessoas colhem. Então nós estamos no melhor lugar onde Deus nos colocou. Então cabe a nós agora entender esse chamado, esse propósito e fazer com que a política, a política da boa vizinhança, do relacionamento, de escutar e entender quais são os processos que o mundo hoje está passando e levar para todos vocês que estão conhecendo hoje a política que existem pessoas boas, bem preparadas, dispostas a pagar o preço de deixar a família de lado e começar um grande capítulo para a nossa nação, Ale. E é legal, Ali. Bem-vindo, Oi, Caio. tudo bom? Oi, presidente, tudo bom? Tudo bem, Caio? Até que enfim nos conhecemos pessoalmente, Pois né? é. Depois de tanto tempo. Eu tenho orgulho em falar, Ali, acho que o presidente vai concordar com isso, que eu sou o 01 em Curitiba. Então ele sempre fala. Pois é. Eu Assim, sou- ó, para quem já me acompanha na internet, sabe que a gente hoje já tem, né, segue uma bandeira. Então eu e o Caio também fazemos parte do PRD aqui em Curitiba e no Paraná, né, Caio? Isso. E porque eu fui buscar o partido em novembro, né, do ano retrasado, né, conversei com o presidente me indicou uma pessoa, a gente conversou, ainda estava nos trâmites, né, presidente? Exato. Das homologações e tudo mais, e a gente acabou tendo esse carinho aí pelo PRD. Então eu posso dizer de boca cheia que eu sou o 01 em Eu sou o Curitiba. quê? Eu sou o quê? Já tinha chegado mais gente, né? É uma grata surpresa, né? Pessoas boas que Deus tem colocado no nosso caminho para desenvolver um projeto que não é meu, um projeto é nosso, né? Hoje o partido, o PRD 25 no estado do Paraná,
está literalmente aberto a grandes oportunidades onde a pessoa tem condições de desenvolver o seu projeto. Temos o PRD Jovem, o PRD Mulher, estamos trabalhando com algumas bandeiras que são extraordinárias e essenciais para a sociedade, valorizando a família, a liberdade de expressão, né? Nós temos aí uma grande defesa da fé, né? Temos aí situações que parecem ser aberrações para o mundo nos dias de hoje, mas para nós é uma coisa normal tratar alguns assuntos e de que a criança precisa ter a proteção, o devido cuidado. Estamos passando aí por um momento muito difícil econômico, porque quando os dirigentes partidários colocam-se como mandatários, ele precisa ter a sensibilidade de ouvir o povo, entender qual que é o momento político do país e não fazer brincadeiras de jabuticaba, de vamos resolver esse problema numa mesa de bar. Não é assim que trata a política, porque nós precisamos entender que cada um que senta num cargo eletivo, ele está responsável pelo povo. Uma pergunta, para quem está nos assistindo, como que faria para se filiar ao partido? Será uma honra. É uma curiosidade, sim, né? Todo mundo sim. Eu também posso? Todo mundo que quer pode? Ó, Como que eles fazem? entre nas minhas redes sociais, @RicardoFrancoPR, mande no direct lá qual é a cidade que você faz parte, eu vou direcionar qual que é o presidente municipal da cidade que corresponde aonde você está. E se nós não tivermos o PRD lá, eu quero que você seja protagonista da tua história, faça parte da política do teu município. Me chame, vamos montar o partido na tua cidade e vamos desenvolver o projeto que você merece. Não é a política de 1, 2, 3, a política nossa. Nós vamos construir o futuro que nós merecemos. E quem sabe, assim como o Caio, se não tem, ser os 01 aí da sua cidade. Presidente, me conta uma coisa. Você acredita, né? Você está nesse mundo, nesse meio já faz tempo, que além da presidência do partido, né, já transitou pelo meio, também é secretário da Casa Civil no governo do Ratinho. Assessor executivo da Casa Assessor Civil. executivo. Você acredita em tempos novos na política? Porque hoje nós estamos vendo aí goiaba, jabuticaba, várias situações que têm deixado aí os pais de famílias, os empresários, os cristãos meio com medo. Sim. Como que você vê aí o nosso cenário aí para 2026? Até pegando o gancho nesse negócio, eu ia comentar na outra vez, a gente vê que, vendo em Curitiba e em outros municípios, houve uma renovação muito grande do Legislativo, né? Aqui em Curitiba, dos 38, foram 20 novos. E todos com alto índice de votação, né? Claro, usando bem a internet. Mas a gente vê também, sabe, de outras cidades no Paraná, que também tiveram um índice muito grande de mudança, né? No cenário, saindo os velhos políticos e entrando toda uma safra nova de vereadores, de prefeito. No caso de Curitiba, né? O próprio Eduardo Pimentel é um vereador, é um prefeito novo, entendeu? E a gente vê essa mudança. Então, baseado nisso que a Ali comentou, essa renovação, e ela vai ser cada vez mais renovada, né? Isso é o cenário para 2026 também. Renovada, natural e oportuna. Nós vivemos um melhor momento político do país. Ricardo, mas como? Os índices mostram o contrário, né? Que hoje a esquerda no poder tem deixado as pessoas angustiadas, mas é necessário. Todos os momentos políticos históricos do nosso país passaram por grandes dificuldades, porque é só assim que o povo para um pouco de pensar somente na tua casa, na tua vida e começa a pensar na sociedade. Porque se nós não nos unirmos, o que acontece? As pessoas decidem por nós. Então, este é o momento de assumirmos a responsabilidade. Não é votar e ficar dizendo que eu fiz a minha parte, agora o deputado, o vereador, o prefeito vai fazer a dele. Não. Nós precisamos nos posicionar. Colocar nas redes sociais, divulgar trabalhos de quem está trabalhando, cobrar de quem não está fazendo nada. O Caio disse uma grande realidade que é o retrato do que nós estamos vivendo. Estou andando em todo o estado do Paraná, tenho conversado com muitos dirigentes partidários, não só do estado, mas como também de outras agremiações de outros estados, e a conversa é uníssona. Todos estão dizendo que há uma transformação política positiva, porque as pessoas estão ficando de saco cheio desse desgoverno que o PT está fazendo, de algumas aberrações que o STF
tem colocado na sociedade como insegurança jurídica, e isso tudo tem trazido à baila uma grande pergunta: aonde vai chegar esse momento? Aonde isso vai dar? O que vai ser da nossa sociedade? Nós vamos virar uma Venezuela? E aí nós encontramos a grande resposta, não é somente no voto, é na preocupação das pessoas em falar mais de política. Você vai numa padaria hoje, todos estão falando de política. Eu sou do tempo, eu fui vereador muito cedo, em 2000 eu saí candidato, e eu saía pedindo voto nas casas. Um dia uma senhora veio e falou: vem aqui, Ricardo, eu quero te dar um conselho. Eu falei: bom, agora eu vou ganhar a eleição. Vai me dar aqui uma grande dica aqui para eu conseguir ganhar voto do bairro inteiro. Ela sentou numa mesa, me deu café, começamos a conversar. Ela falou: Ricardo, você é tão bonzinho, de família, religioso, abandone esse negócio de política. Isso não é para você, não. Eu sou do tempo que as pessoas não acreditavam do fator político. E hoje, as mesmas senhoras, as pessoas de mais idade estão afincadas na política, defendendo aquilo que é certo. Não terceirizamos responsabilidades, assumimos o protagonismo e levamos para a sociedade a grande oportunidade de mudança. E você faz parte dessa mudança. Alê, as pessoas estão olhando não só o que nós falamos, aquilo que nós defendemos, quais são os valores. Eu te acompanho nas redes sociais. As pessoas estão vendo uma mulher guerreira, que tem história de sucesso, que mostrou que o resultado vale para qualquer pessoa que tem o desejo de crescer e acompanhar o crescimento do país, mas também posiciona-se com uma bandeira muito séria e forte, que é a família. E o trabalho duro, né? Eu sou do tempo, Ricardo, também que o cristão não se envolve com política. Se você entrou nesse meio, você vai se sujar, que o dinheiro é maldito. Eu sou desse tempo Pois também. Porém, de uns tempos para cá, que com a graça de Deus, né, o nosso antigo presidente, né, Bolsonaro, ele veio com uma missão muito boa, que foi a partir dele aí que expandiu e tem expandido a mente de muitas pessoas. Então, se ele não retornar ao poder, a missão dele ele já fez. Sem dúvida. Então, o que eu tenho entendido, né, e onde eu vejo as dificuldades? As pessoas que eu tenho conversado, que elas têm falado assim: eu vou lá votar para quê? Voto em branco, depois pago R$3 ali para arrumar o meu título e vida segue. Eu votei nulo. Votou em quem para fulano? Não, votei nulo. Ah, não, votei em branco. Então, o que eu preciso? Que você fale aí para o nosso público a conscientização e a importância da decisão de ir lá, escolher com sabedoria, não sair escolhendo porque é modinha, mas escolher com sabedoria quem que você quer que te represente e a importância de ter uma escolha. Porque eu entendo que uma vez que eu não escolhi alguém para me representar, eu estou colocando a minha vida para outro escolher aquilo que vai acontecer, escolher a vida, da minha família e das minhas gerações. Então, vamos falar a importância, o que significa de fato um voto e uma boa escolha? Muito simples, Alê. Quando nós vimos aquela grande movimentação acerca das cartilhas, PT lançou uma cartilha uma vez sobre sexualidade dentro das escolas, ensinando as crianças sobre sexo. Inoportunamente, não precisa falar de sexo na escola com crianças. Isso é um assunto de um adolescente, pré-púbere ou púbere, ou de adultos que estão esclarecidos a respeito de alguns assuntos que são muito importantes. E eu lembro lá atrás, quando essa cartilha saiu, as pessoas só faltavam ranger os dentes. Onde já se viu esse partido das trevas? Mas aí eu ficava questionando as pessoas: você cobrou o seu deputado? É muito mais do que um partido político estar na presidência e colocar a goela abaixo aquilo que nós queremos. Cadê o deputado que você votou? O povo tem uma memória muito curta. Tem gente que não sabe. A eleição foi esses dias. Mas se você esperar o ano que vem e perguntar, faz uma enquete, quem você votou para vereador na última eleição, tem gente que não sabe. Cidades grandes, as pessoas mal sabem qual que é a atuação do vereador. Quem são os vereadores que estão na Câmara? Uma cidade pequena, às vezes, pode ser que seja mais fácil, porque todo dia está vendo ali um mandatário, conversa com ele, até cobra. Mas em cidades maiores, as pessoas não têm esse costume de verificar o currículo. Quem é o candidato que eu vou votar? Quais as bandeiras que ele defende? Qual o posicionamento? Ele está junto com o que eu penso?
Porque não é uma questão de polarização. O mundo está polarizado. Estamos falando muito de direita e de esquerda. Mas não é uma questão de direita e de esquerda. É uma questão de bom senso. As pessoas precisam entender que o voto que você deposita na urna está muito mais do que a representação popular. Está ali a confiança em entender que quem você colocou lá dentro pensa como você, age como você agiria. Ele está representando um número de pessoas que não pode estar lá. Por isso que nós temos hoje pessoas que trabalham com advocacia, são dentistas. Não é todo mundo que é advogado, todo mundo que é dentista, não é todo mundo que é político. Por isso que a gente coloca os nossos representantes. Mas para isso, temos que ter a consciência de que o voto nulo e o voto branco só favorece quem sabe e conhece o sistema e compra voto e faz todo um cenário e descredibiliza aqueles que realmente querem fazer um bom trabalho. Então, se você está descontente com o que você está vendo, participe da política. Seja afiliado a um partido político. Ricardo, eu não quero me envolver com isso. Então, na hora de votar, pesquise quem são os seus candidatos, o que ele pensa, quais as bandeiras que defende. Será que ele comunga com aquilo que no futuro vai te representar? Ou você vai ter que ficar gritando, levantando bandeiras e gritando nas marchas para Jesus a respeito de drogas? Eu sou contra as drogas, então vá achar um candidato que fale a respeito contrário às drogas. Então, ali, é muito mais do que um voto, é uma responsabilidade. Então, assim, se a criança não pode dirigir o carro antes dos 18 anos, porque existe ali uma responsabilidade civil acerca de alguns atos e delitos com o carro, o voto também deve ser responsabilizado a respeito daquilo que você vai colocar no mandatário, como responsabilidade do que você está depositando. O que você fala do cristão? Qual a importância do cristão na política hoje? Você falou um negócio extraordinário. Eu sou do tempo também que política, religião e futebol não pode se discutir. Por que não pode discutir? Aonde está escrito isso que não pode discutir? Não sei. Nós temos que falar de religião, minha mãe. nós temos que falar de religião, nós temos que falar de futebol e nós temos que falar de política. Posso dizer por quê? Futebol, não pode falar de futebol, não se discute futebol. Por quê? Porque sabe que é onde as pessoas têm o lazer. E poucos querem dominar, como os donos de clubes, a respeito de qual vai ganhar a melhor marca ou melhor patrocínio e ficaram milionários. Hoje temos contratos. Pelé jogava a troco de almoço e hoje as pessoas não jogam se não tiver um salário aí de 500 milhões de contrato na conta. Não faz mais isso. Então não se discute futebol, discute sim. O esporte salva vidas. Eu dou aula de taekwondo desde que sou criança. E quantas crianças deixaram de ter o contato com as drogas, com crime organizado, porque estava praticando esporte? Então deve-se discutir sim. O esporte tem que estar na tua casa, no teu bairro, na tua escola, para que muitos tenham acesso daquilo que vai ser projetado para o futuro. Quantas pessoas que eram ex-atletas e são bons empresários, porque a disciplina do esporte levaram ele para o próximo nível. Ricardo, não podemos falar de religião. Ah, não podemos? Ah, então aqui vai virar o quê? Um país comunista. Eu não posso dizer que Jesus cura, salva, liberta, abençoa. O país que hoje é considerado praticamente 87% cristão, eu não posso discutir sobre religião. A opinião, não né? posso falar. Eu vou lá na igreja, escuto uma palavra, você escutou a mesma palavra, mas Deus fala de forma diferente. Sim. Aí eu vou falar o meu ponto de vista e você o teu. Eu acredito, claro, por isso que nós temos que ter respeito pelo Sim. nosso próximo, né? Por todas não é as religiões. uma discussão, gente, não é discussão assim que, vamos quebrar tudo. Não, Isso. é a gente opinar e mostrar pontos de vista. O Ricardo tem um ponto dele e eu tenho um ponto de vista. Então, o respeito fala muito. Não é uma discussão assim para brigar, é uma discussão para se apresentar e compreender, porque às vezes o que eu não enxergo, você enxerga e vice-versa, Exato. né? Eu sempre digo que existe a sua verdade, a minha verdade, e existe a verdadeira. Verdade. Nós precisamos conhecer os pontos controversos, porque a sociedade só evolui a partir do momento que ela aprende a escutar. E só escutamos a partir do momento que nós damos oportunidade das pessoas se manifestarem. Eu sou protestante, né? Sou pastor, mas isso não quer dizer que eu não respeito o muçulmano, o espírita, os candomblistas. Meu querido, o país é laico, você crê no que você quiser. Agora, não queira dizer que eu não posso ser cristão. Como? Mas é verdade. O país é extremamente cristão. E nós foi catequizado, foi descoberto aqui por portugueses que levaram a palavra de Deus no primeiro momento como língua, objeto e crença oficial de um país. Agora eu vou chegar
em um pequeno grupo de pessoas políticas partidárias em dizer que não, os cristãos não podem ter essa oportunidade de crescimento. Mas por quê? Porque nós defendemos a família, nós não defendemos o aborto, somos contrários ao aborto, preste atenção. Nós não gostamos de drogas, repudiamos o crime organizado, aí tudo que a gente acredita ser bom para uma sociedade, as pessoas que são contra isso, tem que dizer que eu não posso defender isso. Exatamente. E por último, você não pode falar de política. Não posso falar, quem que fala? Só quem decide o jogo. Eu não posso falar de política, você não pode, Caio não pode, Matheus não pode, ninguém pode falar de política. Só quem decide o jogo? Não. Política se fala sim, porque nós vivemos ela todo dia, a política do bom preço, da boa vizinhança, da compra e venda. Nós temos que falar de esporte, porque esporte salva vidas, estrutura uma sociedade, e temos sim que falar abertamente sobre a fé cristã. Nós somos um país que é cristão e aqueles que se sentem à vontade têm que ter liberdade de defender aquilo que acredita. Nós não somos radicais, ninguém é obrigado a seguir o que eu sigo, mas deve respeitar. Vale reforçar, Ricardo, que ser cristão, não, você não precisa, é questão da igreja, porque eu vou na católica, eu vou na evangélica. O ser cristão é aquele que tem Jesus no coração. Até porque, esse é um ser cristão. eu tenho comigo uma coisa muito interessante a respeito de igreja, né? Eu sempre falo, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Eu também concordo. Deus não é espírita, Deus é Deus. As pessoas estão querendo reduzir Deus no tamanho de uma caixa. Deus é Deus. Imagina, O que nós faz precisamos... a gente um cristão é o que Óbvio. as nossas ações, né? Exato, nós somos imagem e semelhança, nós devemos refletir aquilo que Jesus ensinou em todo o seu caminho. Nós precisamos entender e amar. Quando ele chegou pro jovem rico, ele disse, larga tudo, meu querido, e siga-me. O cara olhou para trás e falou, o quê? Toda essa herança aqui, eu não vou largar nada. Ele respeitou. Ele podia dizer para a pessoa, olha, você está errado, você vai... Não, ele respeitou. Se é uma coisa que eu amo em Cristo, é que mesmo sabendo que ele ia ser traído por Judas, ele respeitou. Olha só. E ele sabia, Sabia, né? sabia a todo momento. O plano era perfeito. Sempre foi. E ainda o tratou bem, né? Tratou Então, bem. isso é o ser cristão. Jesus não carrega placa de igreja, né? Ele carrega Deus é as Deus. ações que nós fazemos diariamente. Então, vale reforçar isso daí, que o cristão está dentro da gente. Sobre tudo que você faz ali, você atua como advogado ainda? Pega o caso, Sim. tem arrumado tempo aonde, só para eu saber? Eu tenho um escritório, né? E tenho meu sócio, tenho os nossos associados, e eu consigo administrar isso aí de uma forma maravilhosa. Como é que a gente consegue? Tem gente que fala assim, cara, como é que você consegue fazer tanta coisa? É porque todo mundo faz. Não sou eu que faço. Todo mundo faz. O grande problema hoje de um gestor é trazer para ele toda a responsabilidade. Eu, desde criança, sempre aprendi a ter várias oportunidades e não deixo desperdiçar nenhuma. A partir do momento que eu pego uma oportunidade, eu também tenho que ver quem que está ao meu lado. Quem são as pessoas que somam? A minha esposa é a minha maior sócia, a minha maior companheira. Por ela, nós estamos conquistando muitas coisas para a minha família e para os projetos que nós temos, porque nós conseguimos descentralizar as grandes ações. Então, assim, como o Caio disse que foi o 01 aqui de Curitiba, qualquer problema que tiver aqui em Curitiba partidariamente, é ele com o presidente que vai resolver. Eu espero isso. Então, a autonomia deve ser dada às pessoas que estão imbuídas dessa oportunidade. Então, quando nós conseguimos descentralizar conhecimento, poderes, decisões, a gente consegue levantar um grande número de líderes que vão caminhar ao seu lado. Ninguém constrói um mundo sozinho. Você só está vestido hoje porque alguém confeccionou a tua roupa. Você come hoje porque alguém estava plantando lá atrás. Então não queremos nós acreditar que sozinhos nós vamos chegar a algum lugar. Então nós precisamos de pessoas. O grande projeto da sociedade é acreditar nas pessoas. Isso é o que Cristo fez. Hoje a dificuldade ali que eu vejo por conta de que Jesus já tinha nos dito, né? Que muito, com o passar do tempo, caminharemos para o fim do tempo, então o amor de muitos esfriaria. Então, hoje, a política em si, né? Eu tenho um conhecimento, não sou especialista, mas como eu tenho vivido mais no meio, que eu tenho observado ali o porquê que quem está do outro lado não consegue enxergar a política que ainda tem jeito, sabe? O ainda tem jeito. Justamente por conta disso daí, por ser pessoas.
Vou acreditar no quê? Mas você tá louco. Mas por conta que as pessoas estão tão desacreditadas uma nas outras, que quando se trata de político, não acredita. Você sabe que eu fico muito focado em alguns fatos que são irrefutáveis e que fazem muita diferença na vida do ser humano. Existe um mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo qual que é? O seu próximo como a si mesmo. Infelizmente, colocaram uma cultura, né? E a gente sabe que tudo isso é ensaiado. Não é uma teoria da conspiração, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Se você olhar na década de 80 para cá, porque eu sou do ano de 78, tenho 47 anos, sou da década de 80 para cá. Da sua época e a minha, de lá de trás para cá, qual foi o personagem de desenho animado, homem, figura masculina, o machão mesmo, da casa, que era respeitado? Se você olhar lá atrás, o coitado do Simpson era um banana. Se você olhar o Homer Simpson, era um coitado. Não existe os Jacksons, não existe uma figura paterna que valorizasse o homem dentro de casa. É por isso que nós temos uma geração decadente, porque quiseram acabar com a figura do homem da sociedade. Porque se o homem não defender a sua família, essa sociedade já está falida. Quem que pula na frente de um carro por causa de um filho, de uma esposa? Quem é que faz isso? É só um homem de verdade. Eu falo que o homem ele tem que ter 3 P's na vida. Ele tem que ser protetor, procriador e tem que ser próspero dentro da sua casa, o provedor. Se o homem não... Olha, ele tem que ter os 3, mas se ele não tiver um, ele ainda toca. Porque eu já não sou mais procriador. Eu fiz vasectomia, marido Eduardo Emanuel está lá, acabou. Mas eu tenho que ser o protetor de casa e o provedor. Se o homem não tiver esses 2 P's no mínimo, tem que ter 3, né? Cumprir essa função social de crescer e multiplicar. Mas se ele não tiver pelo menos 2, o que ele veio fazer na Terra, pelo amor de Deus? O homem precisa assumir a responsabilidade e o protagonismo que é dele. É natural. Vamos colocar mais um P aí. Vamos lá. Propósito. Propósito. Ótimo, Né? excelente. O homem É isso aí. que não tem propósito também nem levanta a cama. Pode abandonar. Então, o que nós percebemos? Que ao longo do tempo, a nossa sociedade foram perdendo alguns valores que passaram sorrateiramente, por novela, por filmes, acabando com a instituição do homem. Ah, mas a mulher precisa se empoderar. Não, a mulher não precisa se empoderar, a mulher precisa ser mulher. Porque a mulher, quando é mulher, ninguém segura. É uma bomba atômica. Eu quero que um homem aí, eu quero desafiar, escreva aí embaixo. Quem que manda na tua casa? Quem é que decide a tua casa? Meu Deus do céu. Na minha é meu marido. Ah, meu Deus do céu. Na minha, quem manda e decide é meu marido. O seu marido? Meu marido. Direcionado pela sábia Exatamente. orientação e a estrutura que a mulher está sobrepondo. Porque Exatamente. quando eu entendi na Bíblia que está escrito que a mulher está submissa ao homem, não é submetida, é submissa, está abaixo, dando base. Vai, meu filho, ganha o mundo que eu estou aqui segurando o B.O. Vai lá para frente, que aqui em casa, aqui você pode ter um lugar para chegar, se aconchegar, respirar e se reestruturar. Esse é o lugar. Se tudo der certo, estou aqui. Se tudo der errado, também. Também estou aqui. Pode vir aqui que o colo está aqui, ó. Vir. É Bem, isso aí. então, vamos falar desse detalhe agora. Muito se fala em direitos iguais. Esse dia eu estava conversando com o Caio e isso me faz tanto mal que eu não sei trabalhar no direitos iguais. Parabéns. O direitos iguais, para mim, eu vejo assim, ó, eu tenho o meu direito, meu marido tem o direito dele, a sociedade, cada um tem o direito dele, mas distorceram tantos direitos iguais que eu queria entender que raio de direitos iguais que eles brigam, mas não querem fazer o dever de casa para chegar e merecer os direitos iguais. Vou falar, esses dias eu estava conversando com a pessoa aleatoriamente. Ah, porque a mulher tem que ter os direitos dos homens. Tá, mas você está disposto a fazer o que o homem faz? Ah, mas eu tenho direito de ter o que você tem. Não, você não tem, porque você não fez o que eu fiz. Você não leu todos os livros, você não estudou o que eu estudei. Você não pagou um preço igual eu paguei. Então, me façam entender que raio de direitos iguais que hoje a população, as pessoas têm brigado. É mais um hiato, né? Mais um abismo que atrapalha o crescimento da nossa sociedade. Porque, realmente, a mulher, há um tempo atrás, numa sociedade muito machista, não valorizou a delicadeza da mulher. A mulher precisa ser cortejada, a mulher precisa ser valorizada, ela precisa ser amada. Eu sempre digo o seguinte, a mulher não gosta do homem, ela gosta do que o homem serve. Se o homem não serve para trocar uma lâmpada,
para arrumar uma coisa, lá, um vaso pesado de um lugar daqui para lá, trabalhar, pagar o preço, defender a família. Para que você precisa do homem? Então você não ama o homem? Lógico que não. Eu quero ver, vamos lá. Você que é casado com teu marido há algum tempo, eu quero ver se você continua amando ele sem trabalhar, ficando o dia inteiro em casa. Sem trocar uma lâmpada, sem lavar uma louça, ele está igual aos seus filhos. Então você não tem um homem, você tem um filho, você arrumou um filho mais velho para cuidar. Então o homem precisa assumir a sua responsabilidade. Agora, quando tinham homens que eram muito machistas, preste atenção, agrediam as mulheres, tratavam como uma vassala dentro de casa, eu não acredito que hoje, numa sociedade que nós vivemos, vivam assim. Pode ser que ainda tenha, em lugares muito distantes, que ainda não chegou a informação e não tiveram a oportunidade de reparar essas desigualdades. Aí as pessoas aproveitaram disso e disseram, agora a mulher tem que ser igual ao homem. A mulher nunca vai ser igual ao homem. Preste atenção. Ela pode, treinando, se desenvolvendo, se capacitando, estar próximo do homem acerca de algumas capacidades físicas, mas peso, força. A natureza do homem é de ser guerreiro. E da mulher? A mulher pode ser guerreira? Pode. Eu não tenho dúvida. Até melhor do que o homem. Tem muitas mulheres que são assim, mas não é o papel dela. Ela tem que ser uma leoa. Ela não tem que ser um leão. Ela tem que ser uma leoa. Olha só, cuidar da cria. Estar junto com os filhos. Ah, mas ela não pode trabalhar? Deve. Desenvolver projetos, alavancar profissões, ser uma aliada e não uma competidora do seu marido. Ela está na mesma posição. Não é a mulher que fica atrás, não é a mulher que fica à frente, é a mulher que está ao lado, defendendo bandeiras, porque é muito claro isso, eu já preguei muito sobre isso. Fica o cara fazendo campanha de oração para trocar o carro no final do ano. Senhor, em nome de Jesus, levanta para mim um recurso para eu trocar o meu carro. Aí no outro quarto tá a mulher lá. Senhor, em nome de Jesus, me traga recurso para essa casa, porque eu trocar essa cozinha aqui. Eu não vejo a hora de trocar esses armários daqui, eu quero deixar bonito, vai vir meus parentes no final do ano. Veja só. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Nós precisamos estar na mesma visão. Você tem uma sociedade com o teu marido, com a tua esposa. Então aproveite a corda de 3 nós. Se Cristo está junto nesse projeto, vocês vão chegar muito mais longe. E quando andar, não ande só. Esteja ao lado de uma pessoa que aconselha, alicerça, abençoa. Eu gosto quando a Bíblia diz que a mulher é uma opositora do homem. Eu amo isso. Estava lá Adão, tranquilo, no Vale da Bênção, pescando todo dia, jogando bola com os animais, andando de cavalo, brincando com o tucano. De repente Deus falou assim, não é possível, esse homem está muito tranquilo aqui, eu preciso arrumar um problema para a vida dele. Aí arrumou quem? Uma opositora. O que é uma opositora? Opositora é aquela que te coloca no teu devido lugar. No teu devido lugar. Pensamentos diferentes. Pois é, precisa ter, porque toda pessoa que está numa linha tênue, isso é para tudo na vida. Se você está na tua profissão e está muito tranquilo, se você não tiver uma oposição, você se acomoda. Isso é verdade. E se você se acomoda, você não cresce. A gente só cresce na adversidade, nos problemas. Na vida você tem 2 oportunidades. Ou você é o problema, ou você resolve o problema. Você vai ser um problema quando você ficar quieto, não faz nada, você se torna um problema na vida de alguém, na sua própria vida. Agora, quando você resolve problemas, você sai daquela linha de estagnação, da linha do conforto, da zona de conforto, e vai buscar novos horizontes, novas experiências, novas skills. E tirando ali do raciocínio do casamento e para os direitos iguais que a sociedade, eu vejo essas feministas que, ai Deus, de verdade, não concordo, mas enfim, a gente respeita. Mas trazendo o relacionamento familiar para a política, você viu que combina bastante, faz conexão por conta assim de se você com uma má escolha, você vai passar por 4 anos casado com uma pessoa que não vai te levar para cima. Então, concordo que nós temos que ter a oposição, mas na escolha de quem nós queremos que nos represente, como que não seria... Me ajuda a desembolar. Quem não é bom no processo de seleção vai ter que gastar o dobro no treinamento. Se você, minha querida, ainda não casou, pega esse código. Preste atenção nisso aí. Aprenda a ser um RH da tua vida. Escolha muito bem, porque senão depois você vai ter que gastar muito dinheiro para treinar o camarada que você colocou do teu lado. Então, realmente, é dessa forma que nós tratamos o relacionamento. Não é que eles querem os direitos iguais. As pessoas nem sabem o que estão reivindicando. Os direitos sempre foi delas. Quem diz que a mulher não pode crescer, se desenvolver, se uma pessoa diz isso, a palavra dela não te define. Porque antes de você nascer, Deus disse que você já era.
Você tem a oportunidade de crescer, se desenvolver. Você é uma bomba atômica nesse mundo. Tudo que colocar na tua mão prospera. Onde você coloca os teus pés, tome por herança, desenvolva projetos. O grande problema é que as pessoas dizem que você é isso, é aquilo. Você toma como verdade e acaba se enchatando, né? Acaba se encolhendo a partir do que as pessoas dizem. Então não é questão de direitos iguais. Você tem todos os seus direitos. Dentro do limite da sua capacidade, você pode se desenvolver. O grande problema é que as pessoas não entendem isso. Verdade. Caio, quer fazer algum questionamento, uma pergunta, uma curiosidade? Eu tô me vendo nessa situação toda aí, porque eu tenho uma mulher que é sensacional, né? Na minha esposa, eu sou o homem que eu sou hoje porque eu tenho a esposa que eu tenho. Uma esposa que lutou, que acreditou e que sempre incentivou a tudo que eu fosse fazer. Mas, claro, tudo com sabedoria, concordância, né? Tudo que nós fazemos, nós entramos numa concordância. Porque se não há concordância entre o casal, não prospera. Não prospera. Foi assim ano passado, quando eu me candidatei. Foi assim quando eu resolvi entrar para a política. Foi assim quando eu fiz tudo o que eu fiz. Antes de fazer, eu tinha um tempo com a minha esposa, nós conversávamos sobre o assunto. E se por sinal eu via que ela... Ai, amor, não sei, não tô legal com isso. Eu já cancelava o assunto ali, já mudava o assunto, a gente já sentava, falava sobre outra coisa, porque não houve concordância entre eu e a minha esposa. Né? A Bíblia diz que deixará o homem, a sua família, e se juntará com sua esposa, os dois serão um só. Então, ela faz parte também das minhas decisões. E isso é importante. Né? E ela é uma empreendedora, e eu incentivo demais ela, demais. Esse é o homem sábio, Ricardo. Sensacional. É isso aí. Isso Esse é o modelo, parabéns. o modelo de uma família. Existe uma família perfeita? Não, existe a tua família. Cuide dela, cuide da tua vida, cuide da tua família, para de se moldar na família dos outros. Ah, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Olha, a Bíblia diz, escute tudo e retenha o que é bom. Se você viu algo que deu certo, olha, levou a flor para uma mulher fora de uma época especial, então pegue isso como bom. Agora, o grande problema é a gente querer nivelar a nossa régua com a régua dos outros. E não podemos. Caminhando que se faz o caminho, é estando ao lado de uma pessoa que você ama, que você vai conhecer verdadeiramente quem são essas pessoas. Eu estou dizendo isso a respeito de marido e mulher. Mas quando você casa com ela ou com ele, você também tem uma família que se corresponde. Então o Caio disse, ó, e você vai largar pai e mãe para ficar com uma pessoa. E quando você está com essa pessoa, você tem que entender que agora vocês têm a oportunidade de ser uma só visão. Então, acontece de cada um puxar para um lado, às vezes não dá certo, acontece, mas muitas vezes não dá certo alguns projetos porque é livramento. Lá na frente, eu estava vendo um documentário do David Leonardo, ele estava falando a respeito da vida dele. É muito parecida com a minha. Meu avô é nordestino. Meu pai nasceu em São Paulo, mas morou no Nordeste. Se meu avô, no sucesso, no auge do trabalho dele, plantava fumo lá no Nordeste, tivesse continuado lá, pode ser que eu nem estaria aqui. Pode ser que eu não conhecesse a minha esposa, porque a doença da minha avó fez com que ele viesse para São Paulo. Em São Paulo, meu pai conheceu minha mãe e eu estou aqui hoje. Então, tudo acontece de acordo e à vontade de Deus para a nossa vida. Mas tem pessoas que preferem ficar remoendo crenças limitantes que deixam eles afundados ou ancorados em situações terríveis que no passado não deixa a pessoa crescer no futuro. Então, realmente, você só vai se desenvolver a partir do momento que Deus tem colocado na tua vida sempre um capítulo novo. Vamos construir a nossa história agora. Por exemplo, hoje eu estou falando com a Alê. A primeira oportunidade pessoalmente de conversar com ela. Já conversamos muito por telefone, por reuniões e videochamada, mas a partir de agora nós temos a oportunidade de construir uma história. Uma história política, uma história cristã, uma história de amizades, como a do Caio também, como você que está me ouvindo. Então deixe de... Quem fica remoendo é vaca. Ela come, depois fica ruminando as coisas do passado. Verdade. Ressignificar não é você, eu esqueci isso aí, não. Situações ruins acontecem e são importantes para nós sabermos que aquele lugar eu não volto mais. Mas eu tenho que voltar à oportunidade de me permitir, eu gosto quando você diz isso, de viver um novo momento. O momento é hoje, né? Se preocupar muito com o que já Agora. aconteceu. O já. Eu estou valorizando extremamente, sou agradecido por hoje, por estar aqui nesse
programa maravilhoso, esse podcast que vai fazer a grande diferença na nossa nação, porque nós vamos dar voz a ele. Eu quero que você compartilhe esse conteúdo, leve a mais pessoas, porque às vezes é uma palavra que a pessoa precisa ouvir, ela deixa de se suicidar, ela larga as drogas, ela se reconcilia com a esposa ou com o marido, ela perdoa. O grande poder do perdão está também em você compartilhar aquilo que você acredita como verdade e desenvolve um projeto para aqueles que estão ouvindo. E isso é verdade, a gente tem ajudado muito através da nossa vida. Eu não tenho dúvida. É uma missão linda que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Nós estamos caminhando para o final e eu quero que você fale um pouquinho de 2026, quais são os projetos, né, na política, na frente do PRD, o que nós, o povo do Paraná principalmente, deve esperar do Ricardo Franco. Que legal. Vivemos uma oportunidade ímpar e eu não vou perder essa oportunidade. Eu já estou dizendo para quem caminha comigo que o ano de 2026 eu já vivo ele. Sou pré-candidato a deputado federal. Eu brinco não, eu falo a verdade, que se nós não mexermos a água e movimentarmos o mundo que nós queremos, ele não acontece. Então, por isso que no dia 4/10 de 2026, lá para umas 7 e pouco da noite, vocês vão ter um amigo deputado federal. Amém. Estou trabalhando e caminhando para isso e fazendo isso acontecer. O que nós precisamos é ter a grande coragem de assumir responsabilidades. Quando eu assumi o partido, quis desenvolver esse projeto junto com vocês, com todas as cidades que nós estamos envolvidos, porque eu acredito no povo paranaense, eu acredito no povo brasileiro. O Brasil não vai ficar refém do comunismo, não vai ficar refém do socialismo. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro é um povo trabalhador. Foi um partido que ensinou o povo com Bolsa Família a não trabalhar, mas até esse dia chegar, todo mundo gostava de trabalhar. O povo brasileiro gosta de levantar cedo, gosta de tomar café, toma o seu cafezinho, vai para o trabalho, gosta de chegar em casa cansado, suado, sujo, dizendo que combateu o bom combate. Esse é o povo brasileiro, resiliente, que se reinventa. Quantos foram os memes que nós escutamos nas redes sociais? Nossa, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Lógico, temos uma criatividade, uma oportunidade de desenvolver um país que nós queremos. Por isso, o ano de 2026 está aí. E nós acreditamos em vocês para fazer a grande diferença na nossa nação, no nosso estado e no nosso município. Por isso, venha fazer parte não só do PRD, mas de todos os projetos que levam você ao próximo nível. Junte-se a nós, né? Vamos junto. Hoje de manhã eu vi um vídeo do nosso governador, Ratinho Júnior, que ele menciona que o nosso Paraná está em 4º lugar na economia. Nós somos sustentável, né? Então, falando a nível Brasil, mas agora colocando em generalização aqui, Paraná. O Paraná é tão rico, né? As pessoas, de fato, que eu conheço são muito trabalhadoras, são batalhadoras, né? Eu venho de família humilde, mas meu pai e minha mãe sempre foi da batalha e me ensinou a ser uma grande mulher no suor mesmo. O Paraná hoje, das 399 cidades, né? Eles estão de olho, e eu sei que estão de olho. Foram 2 anos na televisão que eu estive e muitas pessoas vinham conversar comigo, né? E já pedi, nós precisamos de bons representantes. Então, um detalhe, para 2026 que o Paraná precisa, você sabe que ele precisa e que você vai levantar essa bandeira para ajudar o nosso povo. Hoje o Paraná se coloca com uma grande oportunidade de mudar a nossa nação. Eu falo isso porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para o governador, ele é meu amigo pessoal, e eu digo que uma pessoa que financeiramente já está resolvido. A família também, tem uma família linda, a esposa é uma bênção, tem 3 filhos lindos, o pai dele é conhecido nacionalmente, até fora do país, um grande comunicador, uma pessoa que teria a oportunidade de ficar longe da política, colocou o nome à disposição para fazer do Paraná hoje ser o supermercado do mundo. A melhor educação do país é do Paraná, segurança pública. Não tem no cenário nacional um país que hoje alavanca um superávit a cada ano. Com tudo que nós estamos vendo em 8 anos de governo, estamos 7 anos e alguns meses do governo Ratinho Júnior, ele fazer o que está fazendo para o Paraná e o país hoje não olhar com os olhos despercebidos. Então, estamos chamando a atenção de todo o país porque temos um jovem
que pensa diferente. Ele fala isso, eu acredito nisso. Ele falou, a nossa política nacional ainda é da época dos nossos avós e dos nossos pais. Onde estão as mentes novas, renovadas, desenvolvidas? O intelecto humano, ele precisa estar em permanente evolução e crescimento. E o nosso governador está preparado para assumir um posto, literalmente, como chefe do Estado e da nação, porque aqui no estado ele deu um resultado, porque a gente conhece as pessoas pelo fruto, pelo resultado, e o Paraná hoje é o celeiro de oportunidades. Inquestionável, né? Inquestionável. A saúde do Paraná, né? Sem dúvida é uma das melhores do país. Então eu acredito que hoje o nosso país tem a oportunidade de escolher num jovem governador a oportunidade de ser o presidente da República. Por isso que nós torcemos para que essa caminhada que está logo batendo na porta, está aí, tenha a oportunidade de conhecer um pouco do projeto do Paraná. Estamos aqui, levantando as nossas bandeiras acerca daquilo que nós acreditamos e esperamos que o agro, a família, a nossa vida em sociedade, cada vez mais vai ser fortalecida a partir do momento que nós colocamos a nossa oportunidade de se apresentar enquanto cidadãos. Não estou dizendo como candidatos, porque nem todo mundo vai ser candidato, mas ir para a rua, se manifestar nas redes sociais, conversar com as pessoas, conscientizar. Eu não voto em ninguém porque não vale a pena. Eu ouvi muito isso aí. Não adianta, o meu voto não vai fazer diferença. Faz sim. É de grão em grão, é cada pessoa conscientizada. Verdade. Você é governante de uma oportunidade ímpar de mudar a realidade da tua casa. Se você dentro da tua casa convencer 2, 3 familiares, muda uma cidade. Muda. Se cada um varrer à frente da tua casa, o país é limpo. Pensa verdade. Comigo. Isso é verdade. Então, é a hora, assim, já passou da hora, na verdade, né? De se politizar de uma forma certa, de uma forma correta. Fazer as análises, né? E se você colocou alguém lá, fazer a cobrança. É isso aí. Fazer a cobrança, vai lá. Muitas pessoas têm medo, vergonha de cobrar. Eu vou cobrar. Não, é perguntar. Na nossa igreja, o nosso pastor, ele presta conta do que nós contribuímos lá. É a obrigação deles Exato. Contribuir. Poxa, nós confiamos que está indo tudo certo. Né? Como todo lugar tem a parte ruim, não vai ser diferente, mas também tem a parte boa. Mas uma vez que você confiou, você tem que cobrar. Ricardo, eu quero te agradecer, né? Eu creio que a gente daqui para frente vai falar com mais frequência, estando em Curitiba nessa caminhada. Aqui vai ser sua casa, né, para que você venha levar a sua comunicação aqui para o Paraná, para Curitiba, para que o nosso público também que tem nos acompanhado, que é do Paraná especificamente, venha estar conhecendo você. Né? Então, está eu, o Caio aqui, né, o Matheus, a nossa equipe à disposição para que, estando em Curitiba, você venha, né, colocar a sua voz, os seus projetos, falar um pouquinho como é que está o cenário, porque daqui até lá vai acontecer muita coisa. Bastante coisa. Isso né? É importante porque esclarece a vida do eleitor para saber em quem ele pode confiar, qual é o melhor projeto para o Estado. Fazer essa conscientização. Exato. Né? Esse panorâmica político nacional influencia muito no nosso Estado. Isso é importante. Essa conjuntura, essa leitura política, ela é necessária e oportuna para a gente desenvolver projetos que, com certeza, lá na frente vai nos ajudar. Isso, então, nossa casa está de portas abertas, né? E você, né, que quer conhecer um pouco mais do trabalho do Ricardo, é o @RicardoFranco, né? @RicardoFranco_PR, e tem o @RicardoFranco PR25. E também tem o PR25. Siga tanto no Nacional quanto no Paraná, para você entender um pouquinho. Então, assim, o partido, ele está iniciando. Eu acredito que é o momento, se você tem a vontade de conhecer e viver um pouquinho do lado político, já chama o Ricardo ali no direct, ele vai tirar as suas dúvidas, né? E quem sabe você não venha a estar somando em 2026, né, Ricardo? Pegue agora esse compartilhar e compartilhe esse vídeo com 5 pessoas, tá? Coloca compartilhar, os 5 primeiros que aparecer, você compartilha, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Eu estou falando aqui a respeito de propósito. Isso aqui é um chamado. As pessoas poderiam muito bem, cada um cuidar da sua vida e esquecer o que está acontecendo. Tudo que nós vivemos é fruto daquilo que nós acreditamos e trabalhamos muito para que isso aconteça. Por isso eu quero te convocar. Divulga esse podcast. Isso aqui é uma ferramenta extraordinária que a Lê, junto com toda a equipe, está desenvolvendo para que você conheça um pouco mais de algumas ferramentas, modos diferentes de olhar, um olho crítico, né, e analítico acerca da sociedade, para que você cresça consciente e ajude a conscientizar mais pessoas.
e não se omita. Venha junto com a gente fazer parte da diferença que vai transformar a tua história. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Amém. Vamos lá só deixar então os links, né, para as Por pessoas favor. seguirem, né? Então, para você seguir o nosso podcast, o nosso Podtalk, é descomplica.podtalk, OFCD oficial, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, e em breve estaremos também nas plataformas Uau, musicais. os grandes streamings. Spotify, exato, no Spotify, no Google Podcast, entre outros por aí. Né? A gente em breve estará aí também. Em resumo, eles não podem resumo, sair, não pode- sai daqui, não Não perca sai nada. daí. E se você quer saber, como a Ali já falou também, um pouco mais da vida do presidente Ricardo Franco, você pode acessar as redes sociais dele, @RicardoFrancoPR, ou o próprio PRD Paraná, né? Que é PRD 25PR. Tá bom? Então, segue a Sensacional. gente aí, tá sempre. As nossas redes sociais estão bem atualizadas. Do Ricardo também. O Ricardo é um cara que corre o Paraná inteiro. E traz informações, E traz Caio. bastante Ele coloca informações. bastante informações, que às Sim. vezes é uma página que você não segue, né? E o Ricardo sempre compartilha ali, o repost ali, que nos dá alerta. Porque tem umas coisas que você coloca ali que a gente não acompanha e passa despercebido. Mas você coloca, opa. Então, assim, isso é interessante, né? E detalhe importante, os reposts de assuntos faz com que as coisas caminhem mais rápido, né? É porque houve uma grande desinformação no nosso país. Eu sou do tempo, é tudo tempo, né? Sou do tempo, mas a nossa vida é regida por tempo. Temos que remir o tempo e viver o tempo. Mas eu sou do tempo que somente uma única emissora de televisão dizia o que eu tinha que vestir, o que eu tinha que comer, o que eu tinha que fazer. Hoje não. Se a informação não chegar na tua casa, você não sabe o que está acontecendo no teu país. Então eu faço questão de deixar claro aquelas informações que são relevantes e importantes Importantíssimas. para a tua vida. Jesus dizia, né? O povo padece por falta do De conhecimento. E a gente tem que ter cuidado. Então, assim, eu tenho muito cuidado e cautela com quem eu escuto e quem eu leio. Isso. Então, eu sigo conteúdos que agregam a minha vida, né? Eu não escuto o gostosinho da política, mas eu preciso estar informada do que está acontecendo. Né? Então, eu vou ali, escuto, entendo o que está acontecendo, mas também tenho as pessoas que me motivam também. Então, é muito importante a gente verificar quem a gente está lendo. Mas a informação é importante, muito importante. Ricardo, acabou. Fantástico. Acabou. Que Deus abençoe, que guarde e proteja a sua casa, a Amém. sua vida. Amém. E que já compartilha, siga, não perca nada. Como diz Ricardo, compartilha com 5 aí para que essa mensagem chegue ao mais longe possível. Tá bom? Nos vemos no próximo programa aqui do Descomplica Comigo. Beijo para você, fiquem com Deus.